grupo de brincantes do Paralelo 30 apresenta 30 coisas para brincar o cangaço. O cangaço foi, ou é, um movimento sociocultural ocorrido no Nordeste brasileiro entre o século XVIII e meados do século XX. Os integrantes desse movimento se organizavam em bandos nômades, e uma das principais figuras do cangaço foi Virgulino Ferreira da Silva, conhecido como Lampião, rei do cangaço. Foi líder do seu bando de cangaceiros e uniu-se afetivamente a Maria Bonita, outra figura importante da história do cangaço. Talvez você já tenha ouvido falar no cangaço através dos personagens cangaceiros da peça O Alto da Compadecida, de Ariano Suassuna, a qual foi adaptada para TV e cinema, alcançando assim o grande público. Há quem diga que alguns personagens do filme Bacurau podem ser vistos como versões modernas dos cangaceiros, como é o caso do personagem Lunga. O grupo de brincantes do Paralelo 30 iniciou seus estudos sobre o cangaço lá em 2011. E desde então, muitas foram as histórias, as imagens, os depoimentos, os registros e os museus que acessamos acerca do tema. Trata-se de uma cultura sertaneja, rica em cores e criatividade. Conforme destaca Darcy Ribeiro, desenvolveu-se em meio a um território seco e paisagem dura, por um povo isolado da costa litorânea que se dedicava à atividade pastoril sobre um terreno árido, com pouquíssimos recursos no que se deve à fertilidade, mas sem fronteiras. A palavra cangaço parece ter vindo de canga, a peça de madeira usada no transporte puxada por bois, o que marca a origem rural e pastoril do movimento. Muito da inspiração do grupo de brincantes, no que tange a atmosfera do cangaço e a sua poesia, teve como referência importante o livro Flor de Romances Trágicos, de 1982, escrito por Luiz da Câmara Cascudo. A dança do cangaço, propriamente dita, é chamada de chachado, referência ao som que as sandálias fazem quando o pé direito desliza para o lado e para a frente, puxando o pé esquerdo. Para a criação da cena dos brincantes do Paralelo 30, o chachar das sandálias guia o movimento e os deslocamentos no chão. Todas e todos calçamos sandálias de couro, com modelos característicos da cultura, utilizando meias grossas que envolvem a perna até próximo ao joelho. E alguns de nós também utilizamos perneiras de couro, tudo para proteger do mato e produzir o som do chachado, determinantes para o movimento base. Nesses 10 anos de cangaço, o Paralelo já apresentou este quadro em diversos festivais no Brasil e no exterior, assim como em escolas, eventos acadêmicos e oficinas, alcançando diversos públicos, como é o objetivo do grupo enquanto ação de extensão universitária. O cangaço pode ser visto como uma expressão de resistência contra as novidades do governo, remontando ao período da colonização brasileira na faixa litorânea, onde movimentos de irredentismo foram sendo expulsos para o interior do país. Essa camada da população se estabelece, em parte, no interior do Nordeste brasileiro, na região da Caatinga, que tem sua vida social ambientada pela prática da pecuária desde os séculos XVII e XVIII, e seu relevo coberto de uma vegetação hostil que fornece um notado requinte ao banditismo. O quadro apresentado pelo Paralelo inicia com uma procissão que louva santos católicos em um lento deslocamento até chegar no palco, ao som da canção Calisbento. Historicamente, os cangaceiros preservavam devoção aos santos católicos ao mesmo tempo que mantinham a crença no fantástico, nas histórias míticas e nos patuás, que carregavam em suas vestimentas. No segundo momento do quadro do cangaço, os brincantes do Paralelo 30 preparam-se em cena, vestindo parte do traje, os lençóis, bornais, cabaças e cartucheiras, e arrumando as armas para que estejam em condições de performar as batalhas.
No fenômeno do cangaço, tanto as vestes como os utensílios do cotidiano estavam carregados de significados simbólicos. A confecção de toda essa parafernália é apontada como momentos de reconhecida importância para os componentes dos bandos, a fim de manter a harmonia do grupo. Além disso, considera-se que o trabalho manual possa ter servido como um meio de equilíbrio mental em contraponto ao ambiente violento ao qual estavam expostos. E, por falar em violência, não dá para esquecer que os cangaceiros eram figuras humanas, complexas e por muitas vezes contraditórias, para os quais era comum a prática de roubos, pilhagens e outros crimes por onde passavam. O grupo de brincantes do Paralelo 30 entende a complexidade desse movimento sociocultural, que não alcança a ser compreendido de forma linear, mas que ainda assim encontra o seu lugar e sua poesia em cena. Para o grupo de brincantes, é importante que cada um trabalhe na confecção do seu traje, aproximando os símbolos do cotidiano do cangaço ao imaginário do cangaceiro de cada brincante. Os elementos míticos são o que, para nós, tornam a indumentária atraente e potencialmente artística para compor, junto à dança, a estética do cangaço, e, para além disso, trazer aos corpos brincantes as características do comportamento cangaceiro. Dentro da própria cultura, o traje de cada cangaceiro expressava a sua personalidade, mediante a intimidade e dedicação com que as roupas e apetrechos eram confeccionados. Dentre as muitas opções de vestimenta, escolhemos para os cangaceiros homens uma túnica em sarja ou um paletó em alguns casos e uma calça modelo social, tudo em tons de azul, verde, marrom e bege. Para mulheres, um vestido, também em sarja, que varia entre tons de azul e marrom. Alguns dos elementos mais importantes da vestimenta são os bornais. Parte fundamental do traje, foram confeccionados pelos próprios integrantes e colocamos dentro deles coisas pessoais e importantes que o nosso cangaceiro vai precisar na performance. Na andança dos cangaceiros, a cama devia ser levada junto ao corpo até o próximo ponto de acampamento. Aí iam os lençóis dobrados e amarrados ao corpo. Durante o momento em que os brincantes estão se parafernando em cena, há pelo menos um integrante de sentinela. Aliás, em vários momentos, como era hábito dos cangaceiros, mesmo em um clima de festa, havia o perigo à espreita, a necessidade de se defender. O momento seguinte, no quadro do cangaço, é um espaço para a brincadeira, onde o grupo canta e dança livremente a música Mulher Rendeira, cuja primeira estrofe é atribuída ao próprio Lampião. A letra da canção tem duas versões. Uma, mais conhecida, diz: Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, tu me ensina a fazer renda, que eu te ensino a namorar. Porém, a composição atribuída a Lampião tinha a letra Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, chorou por mim, não fica, soluçou, vai pro borná. Depois dessa brincadeira, o quadro do cangaço tem um momento mais ordenado, onde os brincantes se organizam em linhas, colunas, aludindo à organização dos cangaceiros para uma batalha. Os movimentos ocorrem ao som da música Olha a Pisada, composição de Luiz Gonzaga e Zé Dantas, de 1954. Esses movimentos ordenados são interrompidos por um espaço de reza, onde há uma suspensão da ação dos cangaceiros em cena para que haja uma reverência ao santo e àquele maior que rege a vida no sertão. O último momento da cena é a performance da Tensão do Cangaço,
colocando algo que ameaça os cangaceiros bem presente, acentuando a rigidez na postura dos brincantes, linhas, filas e intenção de precisão nos movimentos corporais. Toda essa parte ao som da música Carcará, interpretada por Otto. Lampião, Maria Bonita e seu bando foram capturados e executados em 1938, e líderes de outros bandos acabaram se entregando às autoridades. Isso acabou desarticulando e enfraquecendo significativamente o cangaço. Mas há quem diga que viu o Lampião vivo mesmo depois dessa data. E tu, já sabia do cangaço? Já dançou o chachado? O que tu levaria no teu bornal? Escreve aqui nos comentários. E esperamos que em breve a gente se encontre para brincar todo mundo junto.